Vou convidar a igreja a abrir a Bíblia em 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 12. Segundo Samuel, capítulo 12, um texto bastante conhecido aí sobre a confrontação de Natã contra Davi. Essa noite a gente está aí no meio de uma série de mensagens. No domingo passado, o reverendo Vila começou aí a série de mensagens, desentulhando o armário, e a gente pôde ouvir um pouquinho, muito obrigado, a gente pôde ouvir um pouquinho sobre a preparação para a gente desentulhar aí o nosso armário, o armário do nosso coração. A gente ouviu aí sobre tudo aquilo que ao longo da nossa história a gente vai colocando no armário, até que chega um momento que aquele armário está cheio, ele parece que vai desabar sobre nós, parece que se você abrir aquilo vai soterrar você, mas há uma necessidade da gente abrir esse armário e tirar dali de dentro tudo aquilo que precisa ser tirado. E é justamente nesse ponto que nós chegamos a partir da pregação da semana passada, sobre a coragem necessária para que a gente verdadeiramente olhe para tudo aquilo que está ali dentro e tire dali de dentro aquilo que precisa ser tirado. Eu vou fazer a leitura dos versículos 1 a 15, eu peço que a igreja acompanhe com atenção. 2 Samuel 12, 1 a 15. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara e que em sua casa crescera, junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis esse tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele. Mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem. E disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa do teu senhor e as mulheres do teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele. A Urias o heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o heteu para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz desse sol. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei isso perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi também: o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isso deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. E então Natã foi para a sua casa. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, a tua palavra, Senhor, posta diante de nós, ó Deus, fala aos nossos corações, ó Pai. Tu já falaste ao meu coração, Senhor, por meio dessa palavra, Senhor. Fala agora com a tua igreja, ó Pai. Traz a mensagem que tu tens para cada um aqui essa noite, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Então, chegamos nesse ponto em que a gente olha para o armário do nosso coração, ele está cheio, e a gente começou toda a preparação de tomar essa coragem
e agora, diante de toda essa bagunça que está dentro do nosso coração, a gente precisa definitivamente tirar aquilo que não presta mais, aquilo que a gente olha para dentro e a gente sabe que aquilo precisa sair dali. Aquilo está muito cheio, está muito bagunçado, tantas bagunças que a gente vai acumulando ao longo da nossa vida, e a gente precisa definitivamente fazer essa limpeza. A gente precisa desentulhar um pouquinho tudo isso que está ali amontoado dentro do armário do nosso coração. E aí a gente olha para esse texto e talvez num primeiro momento você não consiga identificar muito bem a relação desse texto com essa ideia de coragem para esvaziar o nosso coração. Mas a verdade é que Davi, ele passava exatamente por essa mesma realidade que nós passamos. Ao longo da estrada da vida dele, ele foi acumulando algumas coisas dentro do seu coração e que precisavam sair dali de dentro. Se você voltar alguns capítulos atrás aí em 2 Samuel, você vai ver que Davi olhava pela janela do seu palácio e de repente ele olha Batseba e ele começa a olhar ela dia e noite, e se enamora por ela, até que ele toma ela do seu marido e assassina o seu marido, mandando ele para o combate, para a linha de frente para ser morto. E dentro do coração de Davi, ele começa a entulhar um monte de coisas. Ele começa a entulhar dentro do seu coração lascívia, prostituição, adultério, inveja, homicídio. Ele começa a entulhar dentro do seu coração tantas coisas. E aquele armário do coração dele agora está como o nosso nessa noite, abarrotado. Ele olha para aquele armário e ele pensa, como eu e como você, que se ele abrir, todas essas coisas cairão sobre ele. E é nesse momento que Deus envia o profeta para falar para ele. E muito nessa história a gente tem para aprender com Davi, para que a gente possa então tomar coragem para tirar de dentro aquilo que precisa ser tirado. E a primeira coisa que a gente pode aprender aqui com Davi é que a coragem necessária para fazer verdadeiramente essa limpeza e tirar de dentro do coração aquilo que precisa ser tirado, ela começa pela confrontação da palavra. Deus envia então o profeta até Davi para que confrontasse Davi no seu erro, para que chegasse para Davi e dissesse: olha, Davi, vem até aqui, olha esse armário do seu coração, olha como que ele está abarrotado de coisas que gritam, que clamam e precisam sair desse coração. Vem aqui comigo, vamos dar uma olhada nesse seu armário. É a palavra de Deus quem confronta o nosso coração, confronta o meu, confronta o seu e confrontou o coração de Davi. E é interessante que se a gente voltar em Deuteronômio 17, 14 a 20, se você quiser consultar depois, Deuteronômio vai falar sobre as responsabilidades do rei. E uma das responsabilidades do rei era que tivesse uma cópia da palavra de Deus, e que ela andasse a todo momento com ele, que ele meditasse nela de dia e de noite, que ele julgasse o povo segundo a lei. Davi tinha ali à sua mão a palavra de Deus, mas foi preciso que Deus enviasse o profeta para confrontar o coração dele, porque ele havia falhado na tarefa de meditar na lei dia e noite. E aí, quando nós olhamos o Salmo 1, ele diz que o nosso prazer, o meu prazer, o seu prazer deve ser meditar na lei do Senhor dia e noite também. Mas nós temos falhado diante dessa tarefa. Nós não temos deixado que a palavra de Deus confronte o nosso coração, nos leve até de frente do armário do nosso coração e diga: olha só, não dá para ficar desse jeito. É preciso tirar desse coração todas essas coisas que já não servem mais. Mas nós temos deixado de lado a meditação da palavra. E sem essa palavra, nunca teremos coragem para chegar diante do armário do nosso coração e dizer: hoje é o dia da limpeza. É a palavra quem, em primeiro lugar, nos encoraja, confrontando o nosso coração. O problema é que nunca foi tão fácil acessar essa palavra.
Houve tempos e ainda há em alguns lugares tempo de que essa palavra seja proibida, mas não é a nossa realidade. Pelo contrário, hoje você pega o seu celular e você pode acessar a palavra por meio dele. Em cada casa aqui, eu garanto que há mais de um exemplar da palavra de Deus na sua casa. Mas, quantas vezes nós recorremos a ela, para que ela efetivamente confronte o nosso coração? Nós estamos vindo aqui à igreja todo domingo, e aí quando abre-se a Bíblia, quando o pastor abre a Bíblia e lê o Sermão do Monte, e o Sermão do Monte vai lá e confronta o homicídio, aí você olha para a direita. Quando ele confronta o adultério, você olha para a esquerda. Quando ele denuncia a nossa necessidade de mais amor ao próximo, a gente olha para trás. A palavra de Deus nunca efetivamente confronta o seu coração. É sempre o outro. Ah, fulano tinha que estar aqui para ouvir essa mensagem. Caramba, poxa, se fulano tivesse aqui, cara, que mensagem poderosa. Teria certamente falado ao coração dele. E você vai deixando a palavra de Deus passar de lado e nunca confrontar o seu coração. Dessa forma, é impossível tomar coragem para fazer a limpeza do seu coração. Ou você não vai olhar para dentro dele e ver tudo aquilo que está entulhado, ou então você vai olhar e vai achar, deixa assim, não tem problema. Não, fica para depois. Porque a gente só percebe a necessidade de fazer uma limpeza no coração e começa a tomar coragem quando a palavra de Deus começa a confrontar o nosso coração. E da mesma forma como Deus enviou o profeta para confrontar o coração de Natã, Deus envia diversos profetas na nossa geração. O pastor aqui, todo domingo, ele prega para o seu coração, para confrontar o seu coração. A palavra de Deus na sua casa, a escola dominical, todos esses recursos, quando baseados nisso aqui, eles servem para confrontar o seu coração. Como o presbítero falou aqui ao longo da liturgia. Quando a gente sai daqui, a gente deve ter entendido que isso aqui confronta o meu e o seu coração naquilo em que nós precisamos ainda mudar. Naquilo que ainda está dentro do seu armário e que precisa sair, é a palavra de Deus que nos confronta. E você deve sair daqui pensando assim. Você deve sair daqui pensando o que precisa ainda mudar. E é por meio da palavra que nós somos confrontados. Mas então, há mais que nós podemos aprender com esse texto. Na verdade, a coragem, ela começa com a confrontação da palavra, mas ela passa também pela não justificação. O que acontece quando nós lemos essa história? Perdão, irmãos. Quando nós lemos essa história, Natã chega para Davi e ele não vira para Davi e diz, Davi, eu sei o que você fez com Betseba. Ele vira para Davi e diz, olha só, Davi, eu vou te contar uma história. E então ele começa a história, havia um homem rico, um homem pobre. E Natã utiliza esse recurso para que Davi não justificasse o seu pecado. Ele começa a inflamar o senso de justiça de Davi, até o ponto em que Davi chega e diz, esse homem que fez isso precisa morrer. Não pode ser assim. Está errado isso. Quem é esse homem? Me diga agora, porque ele precisa morrer. E é quando o profeta vira para ele e diz, esse é você, Davi. Esse é você. Porque certamente se o profeta tivesse chegado para ele, tivesse confrontado ele diretamente, ele teria tentado justificar o seu pecado. Talvez ele dissesse que Batseba estava se insinuando para ele. Ou tantas outras justificativas que pudessem passar no coração de Davi. Mas ele inflama o senso de justiça de Davi, e quando ele se depara com a realidade, ele vira e diz, é você, Davi. É você. Não há justificativa para o seu pecado, e você consegue agora ver isso.
Esse homem que você acha que precisa morrer é você. Então a coragem para que a gente comece a tirar as coisas do nosso coração passa pela necessidade da gente parar de justificar as coisas. Ah, não, todo mundo faz. Todo mundo faz assim, qual é o problema? E aí você justifica aquilo que você vai entulhando dentro do seu coração. E essas mesmas justificativas são aquelas que você apresenta para que aquilo não saia de lá. A mesma justificativa que você usa para que aquilo entre no seu coração, agora de frente para o armário do seu coração você diz, ah não, isso aí não tem problema não, todo mundo faz, pode deixar aí. Se olhar o armário de todo mundo, está lá também. Qual é o problema? É engraçado que ao longo dessa semana eu estava vendo série aí com a minha esposa, né, famoso Netflix aí, e uma das séries que a gente estava vendo, o nome é Once Upon a Time, Era Uma Vez, né, em português, e ela junta diversos personagens de contos de fada num grande enredo, numa grande narrativa. E foi muito interessante o que um desses personagens disse em um desses capítulos. O personagem era a Bela, da Bela e a Fera, e ela teve um filho, e esse filho tornou-se uma pessoa ruim, estava tentando matar um outro personagem na série, fazendo diversas coisas erradas, e ela estava tentando defender ele, tentando justificar os erros dele, até que ela cai em si. E aí, quando ela cai em si, ela vira e diz, é fácil racionalizar quando a gente está fazendo a coisa errada. E é precisamente isso que eu e você fazemos. Nós racionalizamos. Essas justificativas são racionalizações. E a gente vai tirando aquela confrontação que começou uma mudança em nós. A gente vai tirando, deixando de lado aquela confrontação. E essas racionalizações não abrem espaço para a operação do Espírito Santo no meu e no seu coração. Ao invés de deixar que Cristo venha e diga, não, isso aqui precisa sair, você começa a racionalizar e dizer, não, calma aí, há uma justificativa. Não, isso aí é por causa daquela situação. Não, é porque não é bem assim, Jesus. E a gente vai apresentando uma série de racionalizações para aquilo que a gente sabe que só nos faz mal, guardando dentro do nosso coração. Mais uma vez, o profeta, sabiamente, com a sabedoria que Deus havia dado para que ele confrontasse Davi, ele conta uma história antes para que Davi fosse pego nesse senso dele de justiça. Mas a gente guarda a justiça apenas para os outros. Quando a gente vê o outro, a gente pensa justiça. Quando a gente olha para o nosso armário, a gente pensa, não, calma aí não. Aí eu não quero justiça, aí eu quero outra coisa. A justiça é só para os outros, para a gente nunca. Mas aí Davi se depara com a realidade. Quando o profeta vira e diz, Davi, é você. É você. Não é outro. É você. E agora você precisa assumir a responsabilidade por tudo aquilo que você colocou dentro do seu coração. Agora, Davi, você precisa assumir a responsabilidade pelo adultério, pelo homicídio, por tudo aquilo que ao longo da estrada da sua vida você acumulou dentro do seu armário. Você precisa assumir essa responsabilidade, abrir esse armário e começar a tirar essas coisas daí de dentro. Não tem justificativa. A hora é agora. E essa mesma mensagem do profeta é para nós hoje. Não há justificativa. Hoje é o dia em que você, de frente para o seu armário, precisa abrir ele. E precisa começar a tirar de lá de dentro aquilo que você sabe que não devia estar ali. Mas a gente segue no texto, e nos versículos 7 a 9, então disse Natã a Davi, tu és homem,
assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa do teu Senhor e as mulheres do teu Senhor em teus braços. Também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante Ele? A coragem para que a gente, então, abra esse armário e tire de lá de dentro tudo que precisa ser tirado, ela chega no ponto máximo, no amor a Deus. Deus vira para Davi e diz, olha Davi, eu te dei tudo, eu fiz de você quem você é. Se não fosse suficiente, bastava que você tivesse falado comigo, eu teria feito alguma coisa. Mas você me desprezou, Davi. Você amou mais a outras coisas do que a mim. Você amou mais a sua luxúria, amou mais a Betseba, amou mais o seu adultério do que a mim. E esse é o grande motivo pelo qual nós não temos coragem de tirar as coisas de dentro do nosso coração. Porque nós amamos a elas mais do que a Deus. Essa é a verdade que muitas das vezes nós não gostamos de admitir. Nós amamos mais aqueles entulhos, todo aquele lixo jogado no nosso coração, do que Deus. Voltemos na história do jovem rico que nós ouvimos na semana passada. Essa era a realidade do coração dele. Quando Jesus vira para ele e diz, olha só, você tem uma escolha agora. Você pode vir e me seguir, ou você pode continuar com toda essa sua riqueza e achando que ela pode te proporcionar felicidade. E então o jovem saiu triste. Por quê? Porque ele amava mais aquilo que ele tinha do que o Deus encarnado que estava diante dele. E é exatamente assim que nós estamos. Assim como Davi estava nessa situação, o profeta leva ele para de frente do seu coração, abre o armário e diz, está vendo tudo isso aqui, Davi? Tudo isso que você colocou aqui dentro, isso é porque você ama mais essas coisas do que a Deus. Está na hora de você redirecionar o seu amor. Está na hora de você mudar, mais uma vez, colocar a Deus no centro do seu coração. Você precisa se livrar de todas essas coisas, porque elas roubam o seu amor a Deus. Nós constituímos a todo momento ídolos no nosso coração. Quando a gente pensa em idolatria, a gente imagina sempre aqueles povos do passado, aquelas grandes estátuas, aquelas coisas às vezes até feias, medonhas, às vezes bonitas, e pessoas dobrando-se diante delas. Mas idolatria não é só isso. Idolatria é quando você pensa que não pode viver sem todo esse lixo que está no teu coração. Idolatria é quando você é levado diante do armário do seu coração, Cristo abre as portas dele e vira para você, como virou para o jovem rico, e diz, olha, é isso aqui que precisa sair. E você vira para Cristo e diz, eu não posso viver sem isso. Isso é idolatria. E é nessa hora, quando o nosso coração é confrontado, quando o profeta mostra para Davi que ele amava mais outras coisas do que a Deus, é aí que nós tomamos coragem. É aí que nós olhamos para o sacrifício de Cristo e então tomamos coragem. Se você olhar em 1 João 4,19, vai dizer, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. O amor de Cristo na cruz é a resposta da coragem que precisamos para nos desfazer de tanto lixo, de tanto entulho jogado no nosso coração. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Quando nós aprendemos a responder o amor de Deus por nós, amando a Ele acima de todas as coisas, conforme o primeiro mandamento, então nós começamos a nos desfazer daquilo que já não serve mais. Nós então, quando estamos de frente do nosso coração, nós olhamos para as coisas que estão lá dentro com outros olhos.
Agora nós não olhamos mais para aquilo, amando e desejando aquilo mais do que a Deus. Mas nós olhamos para aquilo, olhamos para o sacrifício de Cristo e a gente diz, efetivamente eu amo mais o sacrifício de Cristo do que o que está aqui dentro. Então agora eu tenho coragem para tirar tudo aquilo que está aqui dentro. Toda aquela falta de perdão, todas aquelas mágoas que você acumulou ao longo da sua história, todas as mentiras, toda a impiedade, agora ela pode sair. Porque você redireciona o seu amor a Deus e todas aquelas coisas agora parecem nada. Como Paulo vai dizer, ele diz, olha, eu poderia, talvez, como alguns aí por aí fazem, me gloriar na minha carne. Afinal de contas, eu sou judeu de judeus, fariseu, guardava a lei como ninguém mais no meu tempo. Mas todas essas coisas que poderiam trazer para mim orgulho, eu considero elas como nada. Eu considero elas como refúgio por causa de Cristo. Para que você definitivamente tenha coragem de desentulhar, de fazer uma limpeza no seu coração, é necessário olhar para o sacrifício de Cristo. Porque é Ele que efetivamente vai fazer com que você olhe para tudo aquilo que você entulhou lá dentro do seu coração e diga, não, essas coisas já não têm mais o mesmo valor. Diante de tamanho amor de Deus por mim, essas coisas já não têm mais nenhum valor. Elas agora podem sair. Mas a gente age como na história do Senhor dos Anéis. A história do Senhor dos Anéis tem o Sméagol, que é aquele ser feio, que pega o anel e ele quer a todo momento o anel para si, e o anel é o precioso, e não há nada mais precioso para ele no mundo do que aquele anel. E é exatamente isso que nós fazemos com aquilo que entulhamos no coração. Nós seguramos naquilo e dizemos, não, isso é precioso para mim. E é necessário que o amor a Deus entre nos nossos corações, para que a gente olhe para aquilo, possa olhar e dizer, não, isso não tem valor. Diante do amor de Deus por mim, isso não tem mais nenhum valor. E aí nós podemos chegar no final da história como Davi, que chega diante de Deus e diz, Deus, não dá, eu pequei contra ti. Ele vai escrever depois um salmo, o Salmo 51, se não me engano, para dizer, Deus, eu pequei contra ti, e eu preciso me livrar de tudo isso que está no meu coração. Porque, diante do teu amor, isso não tem valor nenhum. Você quer ter coragem para limpar o seu coração? Olhe para o sacrifício de Cristo. Deixe que a palavra confronte o seu coração. Não apresente justificativas para tudo aquilo que você entulhou. Ao invés disso, olhe para o amor de Cristo e responda a esse amor, amando a Deus acima de todas as coisas. Amando acima de tudo aquilo que você entulhou ali dentro e que agora você sabe que precisa sair. Pode parecer difícil, e realmente é difícil. É muito difícil. E é nessa hora que nós precisamos confiar no sacrifício de Cristo por nós. Porque eu e você não temos como fazer isso sozinhos. Nós precisamos da ação do Espírito Santo, que a todo dia nos santifica. É o Espírito do próprio Cristo agindo em nós, a cada dia nos fazendo mais parecidos com Ele. Porque sem a ação dele, a gente não consegue tirar as coisas do nosso coração. É Ele quem muda até mesmo o caráter. É Ele quem dentro de você faz essa limpeza. E é por isso que nós precisamos depender de Cristo. É por isso que o sacrifício dele é tão importante para nós.
A gente precisa a todo momento lembrar disso. E é por isso que Deus instituiu a ceia. Para que a todo momento nós estejamos lembrando desse sacrifício e lembrando do quão poderoso Ele é para fazer uma limpeza no seu e no meu coração. Para encerrar, eu queria fazer a leitura de Efésios, capítulo 4, versos 20 a 24. Efésios 4, 20 a 24. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele foste instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedente da verdade. Essa é a hora em que você abre o seu coração e você, diante de tudo aquilo que está lá dentro, você vê todas as roupas que são do velho homem. Você olha todas as roupas que agora já não te servem mais e você tira todas elas e se livra delas. Elas já não servem mais, fazem parte de um velho homem, de um velho você. Agora você é nova criatura em Cristo. Então as coisas velhas precisam ser tiradas, jogadas fora. É uma roupa que não mais te serve. Ela precisa ser jogada fora. Para dar lugar agora nesse armário para que você coloque dentro roupas do novo homem. Roupas que agora servem em você, no seu novo você. E é sobre isso que nós vamos ouvir na próxima semana. Agora que nós tomamos coragem, pegamos essas roupas do velho homem, jogamos fora, roupas do engano de tudo aquilo que a gente põe lá dentro do nosso coração, achando que vai preencher o nosso coração, achando que vai tirar de nós aquela sensação de que não estamos completos, quando somente Deus pode fazer isso. Esse vazio no coração do homem só pode ser preenchido por Deus. E nós vamos colocando ao longo da nossa vida tantas coisas dentro do nosso coração, achando que elas podem nos trazer esse senso de estarmos completos. E agora, quando nós tomamos coragem, percebemos que somente o amor de Deus pode fazer esse papel. A gente tira tudo aquilo que é do velho homem para abrir espaço, para colocar novas roupas, de uma nova vida em Cristo Jesus. E é sobre isso que vamos ouvir na próxima semana. Sobre tudo aquilo que precisa ser colocado agora no lugar. Não basta você tirar as coisas do seu armário e deixar ele vazio. Outras coisas precisam entrar. As roupas do novo homem em Cristo precisam entrar. Para completar a série, nós vamos ouvir sobre isso na próxima semana. E você é mais do que convidado a estar aqui para ouvir mais essa mensagem, para completar essa série de mensagens e para que você possa encher esse seu coração agora com essas novas roupas do novo. Que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo nos ajude nessa árdua tarefa de limpar o nosso coração de todo esse engano que não pode substituir o verdadeiro Deus no nosso coração.